Olá pessoal, nós estamos aqui mais uma vez para refletir um pouquinho com você sobre a obra, a poesia de um dos grandes poetas latino-americanos chamado Pablo Neruda. No primeiro vídeo que nós já falamos sobre isso, eu vou pedir para deixar aqui o link do vídeo. Você pode saber mais um pouco sobre a vida dele, a trajetória dele, assim, uma visão geral sobre a vida dele. Claro que para produzir essa sequência assim, de vídeo, a gente tem que ler primeiro o material da pessoa, o que tem sobre ela, fazer uma longa pesquisa. Isso não significa que você saiba tudo ou seja dono da verdade. Pelo contrário, são tantas informações que a gente não consegue dominar isso não. Depois eu procuro criar um cenário mínimo, em respeito até à pessoa sobre quem a gente vai falar, algo que de alguma maneira combina com aquela pessoa, também dentro das possibilidades da gente de uma produção amadora, né? O primeiro livro, e o objetivo desse vídeo é falar um pouco sobre os livros dele, a obra dele. O primeiro livro dele é esse aqui, Crepusculário. Ele escreveu esse livro quando ele estava com 16 para 19 anos e ele foi publicado em 1923. Aqui na introdução do livro, feito pelo José Eduardo de Gracia, diz que nesse livro ele foi influenciado pela poesia do final do século XIX, início do século XX. O parnasiano, simbolista, decadentista, crepuscularista, penumbrista e modernista. No ano de 1923, ele morava na rua Maruri, número 513, isso aqui não é um detalhe, ele teve muita dificuldade para sair do interior e ir para a capital para estudar, nem roupa tinha para poder frequentar certos ambientes e lutou muito para poder ser respeitado como poeta, né? Chegou a tomar vaia, onde ia recitar seus primeiros textos e passar mesmo até dificuldade com a alimentação. Então, por isso que ele fala que quando ele conseguiu morar nesse lugar aqui, né, Rua Maruri, número 513, em Santiago, ele diz que escrevia 2 poemas por dia, de tarde ao pôr do sol, de frente à sacada, desenrolava-se um espetáculo diário que eu não perdia por nada deste mundo. Era o poente com grandioso esbanjamento de cores, distribuição de luz, leques imensos de alaranjado e escarlate. O capítulo central desse livro chama-se Crepúsculo de Maruri. Se a natureza do sul do Chile, com suas chuvas, neves e vulcões, foi a matriz cósmica de sua poesia, matriz que ele nunca abandonou através dos tempos, suas leituras dos poetas foram outra fonte onde ele bebeu para construir a sua poesia, diz aqui na introdução. No Crepusculário, que é esse livro aqui, encontramos toda a poesia futura de Neruda em germe, a natureza e a visão cósmica, como em Dá-me a Festa Mágica e Panteós, o amor e a mulher, como em Amor de Farewell e a questão social, como em Oficinas da Noite e Cidade. Então, em alguns poemas desse livro, nós já temos aqui uma antecipação de toda a sua obra. Eu escolhi uma aqui bonito, chamado Dá-me a Festa Mágica. E vou ler para você. O que eu acho bonito aqui é a maneira como ele está falando da natureza. Isso ele vai falar em todos os seus livros, né? Deus, e de onde é que tiras para acender o céu este maravilhoso entardecer de cobre? Por ele soube encontrar de novo a alegria
e a má visão eu soube torná-la mais nobre. Nas chamas coloridas de amarelo e verde iluminou-se a lâmpada de um outro sol que fez rachar azuis as planícies do oeste e verteu nas montanhas suas fontes e rios. Deus, dá-me a festa mágica na minha vida, dá-me os teus fogos para iluminar a terra, deixa em meu coração tua lâmpada acendida, para que eu seja o óleo de tua luz suprema. E eu irei pelos campos na noite estrelada, com os braços abertos e a face desnuda, cantando árias ingênuas com as mesmas palavras com que na noite falam os campos e a lua. É um dos tantos poemas bonitos que Neruda canta, o amor, a natureza, as paisagens. E olha que ele tinha de 16 para 19 anos. Foi nesse período aí que ele escreveu esse livro, que de alguma forma marcou a sua estreia no universo da poesia. Depois eu quero falar também sobre o canto geral, e não é fácil falar sobre esse livro não, porque ele é muito denso, é um livro muito completo, e é mesmo um livro antológico, né, que fala de muita coisa, e esse livro foi escrito, né, foi elaborado quando Neruda foi perseguido. Então, durante um tempo de perseguição, quando ele foi obrigado a transportar os Andes e refugiar-se no estrangeiro, ele nasceu com as marcas do sofrimento, mas não deixa de ser um grande testemunho de amor ao Chile, ao seu povo e a todos os povos latino-americanos, frequentemente vítimas de despotismo. É um livro de combate e de ternura. A história da América Latina passa por essas páginas ou pelas páginas desse livro, a partir da sua visão de mundo, da sensibilidade de poeta que ele tem. É um volume de poemas de amor pela América Latina e pelo seu povo. Eu vou ler um trecho aqui, um pedaço de um dos poemas dele, que ficou famoso. Esse poema foi declamado por ele no Brasil, e depois eu quero falar mais sobre isso ainda, numa homenagem feita a Carlos Prestes em 1945. Esse poema está no livro Canto Geral, e o poema chama Ditos do Pacaembu, que diz assim, que é claro que traduzindo para o português, às vezes a coisa perde um pouco do calor original da palavra, né? Quantas coisas quisera hoje dizer, brasileiros, quantas histórias, lutas, desenganos, vitórias, que levei anos e anos no coração para dizer-vos, pensamentos e saudações, saudações das neves andinas, saudações do Oceano Pacífico, palavras que me disseram, ao passar os operários, os mineiros, os pedreiros, todos os povoados de minha pátria longínqua, que me disse a neve, a nuvem, a bandeira? Que segredo me disse o marinheiro? Que me disse a menina pequenina dando-me espigas? Uma mensagem tinham, era, cumprimenta Prestes, procura-o, me diziam na selva ou no rio, aparta suas prisões, procura sua cela, chama, e se não te deixam falar-lhe, olha-o até cansar-te e nos conta amanhã o que viste. Hoje estou orgulhoso de vê-lo rodeado por um mar de corações vitoriosos. Vou dizer ao Chile, eu o saudei na viração das bandeiras livres de seu povo. E aí ele continua o poema, que é um poema grande, né? E muito bonito, é um clássico, mas nesse livro então você pode encontrar um oceano de ideias e de pensamentos para poder refletir. É o Canto Geral de Pablo Neruda, né? Outro livro que eu gostaria de comentar um pouquinho é esse
Esse aqui foi o livro que eu li ele inteirinho para falar esse vídeo, para comentar nesse vídeo, que esse aqui não é um livro de poesias, é uma autobiografia de Pablo Neruda, embora tudo que Neruda escreve é poesia pura, né? É um livro que... A primeira parte do livro, então, é maravilhosa, quando ele fala das florestas do Chile, da experiência dele na roça, né, antes de ir para a capital. Depois, quando ele vai para a capital, as dificuldades que ele enfrenta, e a vida pública dele, quando ele se torna cônsul, embaixador, encontra com pessoas famosas, vê o sofrimento do povo. Esse livro aqui merece um vídeo só sobre ele. Confesso que vivi, de Pablo Neruda. É um livro bastante interessante, muito bonito, que vale a pena ser conhecido, vale a pena ser estudado, é maravilhoso. Ele está dividido em 12 capítulos. O jovem provinciano perdido na cidade, os caminhos do mundo, a solidão luminosa. Essa solidão luminosa é quando ele viveu no Oriente, passou muita dificuldade por lá, sem conhecer a língua, sem conhecer a cultura, e ao mesmo tempo sem deixar de fazer poesia. E depois uma série de outras ideias que ele vai desenvolver aqui no livro. Esse aqui vale a pena mesmo ser conhecido. Memorial de Isla Negra também é um livro bonito, diferente um pouco do Canto Geral, porque é um livro um pouco mais intimista, vamos dizer assim. Ele foi escrito em 64, e nesse livro ele faz uma homenagem à Isla Negra, que é uma comunidade, né, pequena, uma vila de pescadores próxima a Valparaíso, onde em 1939 ele comprou uma casa que viveria com Matilde, a sua última esposa, até a morte dele em 73. Esse livro aqui também é muito, muito bonito, vale a pena conhecer, vale a pena ler. Eu vou ler um poema aqui chamado A Noite na Isla Negra. Antiga noite e sal desordenado golpeiam as paredes da minha casa. Só é a sombra, o céu é agora como um bater de oceano, e céu e sombra estalam com fragor de combate desmedido. E toda a noite lutam. Ninguém conhece o peso da cruel claridade que se irá abrindo como uma tarda fruta. Assim nasce na costa de uma furiosa sombra a manhã dura, mordida pelo sal em movimento, varrida pelo peso desta noite em sangue na cratera marinha. Da casa dele ele via o mar. Então o mar era a grande fonte de inspiração para os seus poemas. Nesse livro aqui isso está muito claro. Residência na Terra é uma coletânea que ele escreveu quando estava trabalhando na antiga Birmânia. E aqui nós temos um conjunto de escritos de 1933, e esta é uma época difícil, às vezes marcada pelo pessimismo na vida de Pablo Neruda. Então aqui nós temos muitos escritos dele dessa época desafiadora. Eu vou ler um trecho aqui do poema A Rua Destruída. Pelo ferro injuriado, pelos olhos do gesso, passa uma língua de anos diferentes do tempo. É uma cauda de ásperas crinas, umas mãos de pedra cheias de ira, e a cor das casas emudece e estalam as decisões da arquitetura. Um pé terrível enxovalha as sacadas, com lentidão, com sombra acumulada, com máscaras mordidas de inverno e lentidão, passeiam os dias de alta fronte entre casas sem lua. A água e o costume e o lodo branco que a estrela desprende, e especialmente o ar que os sinos têm golpeado com fúria, gastam as coisas, tocam as rodas, detêm-se nas tabacarias, e cresce o cabelo vermelho das cornichas,
como um longo lamento, enquanto na profundeza tombam chaves, relógios, flores assimiladas no esquecimento. A Rua Destruída é o nome desse poema, eu li uma parte dele aqui, tá? 100 Sonetos de Amor é um livro que foi publicado em 1959 e é um livro dedicado à sua última esposa, Matilde Urrutia. Ele está dividido entre escritos da manhã, do meio-dia e à tarde. É um livro que tem poemas muito românticos, muito bonitos, e vale a pena também dar uma conferida. 100 Sonetos de Amor, de Pablo Neruda. O livro das perguntas é um livro que já foi até considerado por alguns como um livro de didático. Na verdade, são grandes questionamentos em forma de perguntas. Esse livro foi publicado em 1974 e, através dele, Neruda brinca com os grandes temas e indagações, a vida, a morte, a natureza. E é um livrinho para você ler de uma sentada, e muito interessante algumas das perguntas que ele faz, né? Para quem sorri o arroz com infinitos dentes brancos? Por que nas épocas escuras se escreve com tinta invisível? Sabe a bela de Caracas quantas faldas tem a rosa? Por que me picam as pulgas e os sargentos literários? Perguntas assim interessantes que faz a gente pensar sobre o sentido da vida e tal, né? 20 poemas de amor e uma canção desesperada foi a primeira grande obra de Pablo Neruda, publicada em 1924, foi escrita quando o poeta tinha apenas 20 anos de idade. O seu conteúdo está relacionado com os seus primeiros amores, as primeiras desilusões, as primeiras decepções amorosas e também as primeiras vitórias na vida do amor, né? No poema número 10, por exemplo, ele diz: nós perdemos também esse crepúsculo. Ninguém nos viu à tarde com as mãos unidas, enquanto a noite azul caía sobre o mundo. Vi de minha janela a festa do poente nos montes distantes. Às vezes, qual moeda, acendia-se um pouco de sol em minhas mãos. Eu te recordava com a alma apertada por essa tristeza que conheces em mim. E o poema vai continuar falando sobre o amor, os encantos da vida amorosa. Bom, é claro que aqui nós não falamos sobre toda a obra do Neruda, mas alguma coisa para dividir com você um pouquinho das minhas leituras, de conhecimento, de gostos também, ajudar você que gosta da poesia, quer conhecer mais. E eu agradeço muito a sua participação aqui no nosso canal, né? Você pode deixar aí o seu comentário, pode mandar para alguém. Lembrando mais uma vez que a gente faz tudo aqui de forma bastante amadora, mas com boa vontade, querendo compartilhar conhecimento, compartilhar cultura com você. Um grande abraço.